Aí, normalmente, a minha meditação pessoal envolve três coisas. Eu leio o capítulo do Reavivados por Sua Palavra. Nós estamos no livro de Salmo, né? Hoje, se não me falha a memória, é o Salmo 47. Aí depois eu ouço a lição da Escola Sabatina em áudio, estou ali penteando o cabelo e tal, e o celularzinho ali no banheiro, eu escuto a lição do dia. Depois também eu escuto em áudio a meditação do dia. Essas três coisas, não Reavivados por Sua Palavra, a lição e a meditação. Aí eu saio para o serviço, e à noite, aí sim, aí eu pego a minha lição e aí eu vou estudar a lição, responder, grifar. Normalmente eu faço isso à noite. Então é parte da nossa rotina. Então, só que hoje tivemos que levantar um pouquinho mais cedo, meia horinha antes. Mas muito bom. Tem um dos olhos aqui um dos olhos está meio, talvez, não sei se é um conjuntivite, alguma coisa assim, né? Mas, ó, deixa eu agradecer aqui quem está com a janelinha aberta. Eu sei que nesse horário é difícil, né? Mas, olha, Joanísia Bispo tá com a janelinha aberta ali. Um grande abraço para a senhora. Edilza Oliveira, abraço para você. João Carlos, abraço para você. Alessandra Matias, deixa eu ver se tem mais aqui. Tem, agora Manuel Bispo, Suelen Mazo, Wilson Souza, Célia Barbosa, Rosângela. Rosângela, estava olhando, agora há pouco tinha um avatarzinho da sua. Legal. Pastor Wanderson. entrou sem querer. Não, mas é legal, eu achei interessante. Rosemary Félix está ali, Valdinete Messias, Denise Carvalho, se eu não repetir ninguém aqui, Célia Ribeiro, Rosângela Carvalho também, Aline Firmino, Inês, um sobrenome difícil aqui. Albrecht. Marta Araújo, Nádia Maria, Mercedes, e um abraço para todos que estão conectados, tá certo? É possível que alguém esteja aí, talvez ainda recostado na cama, com a coberta, friozinho, não penteou o cabelo, fica tranquilo. Não se preocupe. Pastor, Daqui a pouco chegaremos dos 60, hein? Nós temos 60 pessoas daqui a pouco. Como que é? Eu não entendi. 60 pessoas daqui a pouco, viu, pastor? Ó, já estamos com 48, né? E eu noto que está subindo aqui. Eu queria agradecer ao pastor João pelo convite. Muito obrigado, pastor João Veríssimo. Eu imagino que a maioria dos irmãos é da comunidade do distrito de Vila São Jorge, mas é possível que tenha um ou outro de alguma outra igreja ou localidade. De qualquer forma, um abraço para todos vocês. O pastor João mandou para nós ali o texto, né, de hoje. Eu dei uma lida ontem, e a essência do texto, nós não vamos ler, né, literalmente ler do texto, mas a essência dele é a busca pelo Espírito Santo, o batismo pelo Espírito Santo, né, que nos leva para um reavivamento pessoal, né? E lendo o texto ali, eu queria mencionar para vocês algumas coisas bem práticas, né, que nos ajudam bastante nesse dia a dia. Isso é uma questão muito pessoal, cada um tem seu método, mas deixa eu compartilhar aqui, deixa eu compartilhar com vocês uma tela aqui, só para mostrar um pouquinho, não serão todos os slides, apenas alguns. Deixa eu ver aqui. Ok. Estão enxergando direitinho aí? Sim. Tudo certinho? Tudo certinho, pastor. Jesus disse em São João 15 que ele era a videira verdadeira e nós os ramos, né? Então, realmente, para nós termos comunhão, termos o Espírito Santo, termos vitórias na vida, não adianta reinventar a roda, nós temos que estar ligado em Jesus, ligado em Cristo.
E nós vamos ver aqui algumas coisas bem práticas que podem nos ajudar a termos uma comunhão mais pessoal com Jesus, que é a grande luta. Naturalmente, nós não queremos isso. Naturalmente, a gente quer ir para o serviço, fazer outras coisas, limpar a casa, ir para o supermercado, e a gente sempre deixa para depois. E isso vai enfraquecendo um pouquinho espiritualmente. Isso não acontece de uma hora para outra, isso é um processo. Quando alguém sai da igreja, quando um jovem sai da igreja, quando uma família sai da igreja, quando alguém é desligado da igreja, isso não acontece de um sábado para o outro. Isso é um processo, leva meses, às vezes anos. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Então, o primeiro grande segredo aí, Jesus é a videira, nós os ramos. Nós temos que estar ligado neles. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tenho visto nesses anos, na prática, observando aqui e ali, lendo um texto aqui, um ali, estudando a lição, lendo a meditação, ouvindo o sermão de um pastor amigo, ou de um ancião, de uma irmã de igreja, a gente vai refletindo, e eu cheguei à conclusão que a nossa vida espiritual ela tem duas dimensões. A vida do cristão ela tem duas dimensões. Uma dimensão vertical e uma dimensão horizontal, para ser bem prático, né? Então, só para que fique mais lúdico, mais didático, veja, aqui estou eu, aqui está o vertical e aqui está o horizontal. Acho que vocês estão visualizando direitinho aí. Algumas coisas da horizontal e algumas coisas da vertical, aspectos essas duas dimensões. Veja, aqui no vertical está Deus, aqui no horizontal está o próximo. Então, minha esposa, meus filhos, minha família mais restrita, minha família mais ampla, a minha família da igreja, primeiro da igreja que eu frequento, eu sou membro de São Bernardo do Campo, é ali que eu devolvo as minhas ofertas, o meu dízimo, e depois tem as demais irmãos, a minha associação, depois vem a minha união, enfim, a minha igreja. Às vezes a gente tem um congresso e a gente encontra irmãos da África, das Filipinas, e assim vai ampliando. Então, o vertical e o horizontal. No vertical, veja lá, e no horizontal, algumas coisas. Os primeiros 4 mandamentos têm a ver eu e Deus, Deus e eu, né? Não terás outro Deus diante de mim, honre o meu nome, não farás para ti mais escultura, enfim, o sábado para eu ter comunhão. Parece que não, mas a gente até estudou na lição desses dias, né? Quando a pessoa deixa de guardar o sábado, ele deixa de ir na igreja, rapidinho ele esfria na fé, porque é um galinho que foi, devagarinho, está sendo desligado da videira. Aqui os outros 6 mandamentos, eu e o próximo, né? Não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás, e assim por diante. Aqui é amar a Deus, aqui o próximo, né? Aqui o próximo, amar ao próximo. Aqui é comunhão pessoal, aqui é a minha missão. Toda pessoa que é ligada em Deus, que é ligada na videira, esse produz fruto. É automático, não precisa nem fazer força. A pessoa que está bem na igreja, ele sempre está tendo um pequeno grupo, ele está tendo um estudo bíblico, ele tem um cargo na igreja, ele é professor de uma unidade. Isso é automático, é o pé de laranja que está bem as raízes, está tendo irrigação, o clima está bom, chega na época certa, ele dá flor e dá laranja. Isso é automático. Aqui é fé, aqui é obras. Lembre-se, não esquecendo que nós somos salvos pela fé, mas seremos julgados pelas obras, né? Aqui é salvar do pecado, pensando aí no Ministério Jovem, né, pastor João? Isso está no sangue. Aqui é salvar do pecado, aqui é guiar no serviço. Aqui é a videira, aqui é o ramos, os ramos, o fruto, né? Tem até antigamente, aí, alguns anos atrás, o Ministério Jovem teve essa logomarca aí, essa cruz, alguns bonequinhos, e depois ali a gente estendendo a mão para alguém, e estava lá assim, salvação e serviço. Nada mais é do que o seguinte, uma vez que eu tenha comunhão, uma vez que eu estou ligado na cruz, é impossível não ajudar o próximo, né? Então, quem bolou esse desenho aí, acho que foi o pastor Daílson, na época,
foi muito bem bolado. Continuando aqui sobre essa busca pelo Espírito Santo, nosso dia a dia. Aqui, por exemplo, só um exemplo bíblico. Aqui é a carta de Romanos. Aqui, a epístola de Tiago. Por exemplo, Lutero não gostava muito da carta de Tiago, né? E Lutero dava a ênfase dele era a justificação pela fé. E não tem problema nenhum. Mas veja, uma vez justificados pela fé, nós crescemos na santidade. Então, aqui é justificação, aqui é santificação. Então, Tiago diz para a gente visitar os pobres, visitar os doentes e assim por diante. É impossível, se eu sou justificado pela fé, é impossível ficar de braço cruzado. Né? Aqui salvo pela graça, aqui julgado pelas obras. Aqui eu estou ligado na videira, que Jesus diz, ligado em mim, esse M aí está maiúsculo. Aqui, esse dará muito fruto. Então, aqui é comunhão, aqui é relacionamento e aqui é missão, o nosso CRM, né? Aqui é pés na terra, aqui no horizontal. Aqui é olhos no céu. Então, olhos nos céus, pés na terra, olhos no céu. Bom, isso aqui são duas dimensões que a gente tem visto aí no nosso dia a dia, com respeito à nossa comunhão. Agora, um outro detalhe bem prático que eu gostaria de colocar aqui é esse aqui. Ó. Vamos colocar aqui, deixa eu ver. Sumiu meu mouse aqui. Voltou. Aqui são... Vocês estão vendo a tela? Não. Não, Não? não. Compartilhou. Deixa eu... Só um minutinho, então. Peraí, voltando aqui, compartilhar. Ok, agora sim. Agora estão visualizando. Sim, Positivo. Sim. Beleza. Aqui bem prático assim. Nós chamamos de combustíveis espirituais, né? Como que fazer para a gente ter o tanque cheio cada dia, né? Então, primeira coisa, o Espírito Santo é o tema exatamente da sessão do livro de hoje. A busca pelo Espírito Santo. Isso nós oramos e pedimos, né? Segunda coisa, oração. Segunda coisa, o estudo da Bíblia. Terceira coisa, oração. Quarta coisa, ter uma família que ajuda. É possível que alguém seja o único adventista, aí está hoje na nossa meditação aqui. Ok, então aí você vai ter a família da igreja, da sua unidade de ação, dali da escola sabatina, ou se você é do desbravador, ou se você é do coral jovem, ou se você... Aí então vem a minha comunidade, né? Vem a minha igreja. Essas 5 coisas aqui, bem práticas do dia a dia mesmo, da terça, da quinta, da sexta-noite, do sábado, domingo, isso me ajuda a me manter ligado na videira. Então, veja, pedir pelo Espírito Santo, o estudo da Bíblia. Falando em estudo da Bíblia, pastor João, até separei aqui hoje. Olha, é muito comum hoje as novas gerações, e não há pecado nenhum nisso. Hoje o pessoal é muito do celular, né? Então é normal a gente não carregar mais a Bíblia, não leva mais a Bíblia para a igreja, não leva mais o inário. Está tudo certo. Eu até mesmo quase não carrego o inário mais, né? Porque primeiro que as igrejas hoje já projetam o hino lá, mas eu tenho aqui no celular o inário, mas eu tenho o inário físico. Mas em se tratando de Bíblia e de lição, veja, cada um tem seu método. O pessoal mais jovem, na casa dos 20 anos, pastor João e eu já estamos na faixa dos 50 aí, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Isso aqui é uma emergência. Às vezes alguém cita um verso, eu não estou com a minha Bíblia ali, então eu vou para o celular aqui. Eu disse para vocês que de manhã eu escuto o áudio da lição. Ok. Então, isso aqui é bom, ele ajuda, mas isso aqui é comida de micro-ondas, tá certo? Comida de micro-ondas é um quebra-galho. Às vezes a esposa está viajando,
a gente chega em casa, você esquenta ali alguma coisa, mas não é a comida do dia a dia, não é? Quando você vai receber visita em casa, você faz a comida, você assa a lasanha no teu fogão e assim por diante, a comida sai muito mais gostosa. Há até aqueles que dizem que a comida de fogão a lenha ainda é mais gostosa, é a famosa pizza de forno a lenha, né? As pessoas procuram pizzaria onde tem um forno de verdade. Bom, então isso aqui, você ler ali os versos, às vezes você veio do trabalho para a igreja, está sem a Bíblia, o pastor cita um verso, o irmão pregador, a irmã cita, você acompanha aqui, está tudo certo. Agora, isso aqui não é estudo profundo da Bíblia. Isso aqui é uma emergência. Agora, quando a gente fala aí que o estudo da Bíblia é um dos postos de abastecimento espiritual, estou falando disso aqui, ó. Reguinha. Essa aqui está escrito Paulista Leste. Eu vou fazer, viu, pastor João? Qualquer hora dessa, já vou encomendar umas 3, 4 mil dessa. Para todas as igrejas que eu for, eu dou de brinde essas reguinhas. É uma reguinha de 15 centímetros, ela é flexível. Isso aqui eu mantenho dentro da minha Bíblia e da minha lição. Ajuda muito, pastor. Ajuda muito. E aqui, ó, estão as minhas canetinhas marca-texto, ó. Isso aqui você compra em qualquer papelaria, em qualquer lojinha de R$ 1,99, né? O seu joguinho marca-texto. E aí, então, vem a minha lição. Ali eu respondo, né? Eu respondo a pergunta, eu grifo. Eu particularmente, eu gosto dessa lição com a espiral aqui, porque eu posso dobrar e tal, né? Então, assim, não é porque eu sou o presidente da associação que, então, eu não preciso passar lição. Toda igreja que eu vou, eu procuro chegar às 10 para as 9. Normalmente, eu sento numa das unidades lá, aleatória. Eu entro e me assento de um lado ou do outro. E, normalmente, os irmãos pedem, pastor, o senhor não poderia passar lição para nós aqui? E eu compartilho a lição com os irmãos ali, e todo mundo participa e responde. Então, veja, de manhã eu estou arrumando a gravata, botando o blazer, eu ouço a lição aqui e saio. Eu sei do que se trata durante o dia. Agora, à noite, aí eu vou estudar a minha lição. Tem gente que estuda de manhã cedinho, aí vai de cada um. Eu mencionei também que aqui o pastor menciona lá o texto, ou o ancião, ou o pregador, ou em qualquer lugar que eu esteja. Isso aqui me ajuda, é uma emergência. Mas eu gostaria de apelar às novas gerações, que é muito digital, está tudo certo, não há problema nenhum nisso, mas nada substitui você ter a sua Bíblia e você fazer as tuas anotações, as tuas marcações ali. Eu tenho essa Bíblia aqui que tem algumas ilustraçõezinhas, eu tenho a canetinha vermelha, né? E ali, então, a canetinha vermelha, eu faço as minhas anotações, as minhas flechinhas, e depois, então, tenho o marca-texto. E, normalmente, eu tenho o hábito de marcar aqui um capítulo em amarelinho, um capítulo em verdinho, um capítulo em amarelo, um capítulo em verde. É uma Bíblia bem brasileira, viu, pastor João? É verde e amarelo. Então, veja, quando a gente fala em estudar a lição, estudar a Bíblia, tem muita gente que é só aqui, ó, e hoje está muito aqui, ó. E às vezes é normal que um adolescente hoje de 13, 14 anos, você fala para ele, olha, onde é que está o livro de Naum? Onde é que está o livro de Abacuque? Ele nem sabe, porque é tudo pelo digital, né? Se você fazer uma pesquisa hoje na igreja, olha, onde é que está a parábola do filho pródigo? É possível que 40%, isso estou falando da nossa igreja, é possível que 40% dos que estejam ali não sabem que onde que está a parábola do filho pródigo na Bíblia. Porque hoje foi muito para cá, ó, muito para o digital. Então, é o seguinte, existe a oração pela alimentação, existe aquela oração mais formal, e existe a tua oração, onde você tem a tua listinha, 4, 5, 6 pessoas, os motivos da tua oração pessoal, né? O culto em família. Hoje em dia, a vida moderna, quase que nem, é quase impossível o culto
com a família de manhã, porque o pai sai no horário, a mãe sai para o outro lado. Mas eu gostaria de fazer um apelo, pelo menos o pôr do sol. Pelo menos o pôr do sol, né? Ou então o culto da noite, já que não dá para fazer de manhã, à noite, vamos desligar a TV. Todo mundo chegou? Então, o pai, a mãe, as crianças ali, 15 minutinhos, 12 minutinhos, né? Com as crianças. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando crescer não se desviará dele. Então, aqui estão os combustíveis espirituais, mas nunca esquecendo de que a videira é Cristo. Eu gosto dessa citação de Ellen White aqui. Há poder em Cristo para vencer toda e qualquer tendência, quer herdada ou adquirida. O melhor remédio para o pecado, nós tivemos aí uma pandemia, né, o Covid-19, era um vírus. Transmitia pelo apertar da mão, por pegar na maçaneta da porta, por, sem querer alguém, um espirro dentro do ônibus ou do metrô. E aí nós usamos máscara quase 2 anos, né? Então, veja, contra o vírus do pecado, o pecado é transmissível, é contagioso mesmo. Contra esse vírus tem essa vacina aqui, ó, e a vacina, nós vimos ali algumas coisas práticas no slide anterior, né? Nós vimos aqui, olha, isso aqui são 5 doses. Tem gente que já está na 4ª vacina, 4ª dose, né? E assim por diante. Então, aqui está a oração, Espírito Santo, leitura da Bíblia, frequentar a igreja, mas aqui está a essência da vacina, Cristo. Há poder em Cristo para vencer toda e qualquer tendência, quer herdada ou adquirida. Ah, pastor, tem uma pessoa lá que está se afastando da igreja. Vamos lá e vamos novamente dar um reforço, uma visita, tentar trazer essa pessoa para o nosso pequeno grupo, ou para o ensaio do coral, ou para a escola sabatina, ou para o clube desbravador, e tentar conectá-la novamente na videira que é Cristo, né? Eu lembro quando eu era menino, meu pai fazia enxertos de rosa, de citros, pé de laranja, pé de limão, e eu aprendi a fazer enxerto com o meu pai. Meu pai fazia enxerto até de orquídea. Interessante que você tem ali o pé de limão, por exemplo, um pé de limão comum, a gente chamava lá no norte do Paraná limão rosa, limão caipira, né? Eu lembro que meu pai cortava um galho e ele trazia lá um pedacinho de um pé de poncã e ele descascava ali o galho do limão e colocava a estaquinha ali, aí passava um plástico, cuidava daquele lugar ali, aí brotava, e um lado dava limão, um lado dava poncã. Veja, nós precisamos, às vezes alguns acabaram se afastando, saíram, foram desligados. Então nós temos que, vamos ajudar novamente colocar esse galinho lá, com muito carinho, com muito amor, uma fitazinha ali do carinho, do amor, da atenção, para que essa pessoa possa voltar, então, para os braços de Jesus e ser reconectada com a videira verdadeira, né? Plantação de uva também tem muito enxerto e assim por diante. Gente, então isso aqui algumas dicas bem práticas para nós, né? Para eu ter o Espírito Santo, eu tenho que começar por algum lugar. A Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, é reguinha, é canetinha vermelha, não tem problema de eu ter o smartphone, o telefone aqui, são para as emergências, posso ler no trabalho, no ônibus, no trem, não tem problema nenhum, mas todo mundo tem que ter aquele momento onde realmente ele vai estudar profundamente, tá certo? Então, essa leitura de celular, pastor, mas eu estudo a minha lição no celular, mas você não grifa, não responde, tá tudo certo, isso é válido, mas lembrando que é comida de micro-ondas. A comida boa mesmo, o estudo profundo e a busca pelo Espírito Santo está quando você pega uma régua, uma caneta e vai para o estudo profundo, quando você se assenta na igreja e o pregador está pregando e você está anotando, um bloquinho de anotações, né? Às vezes menorzinho. Essa semana eu ganhei um aqui, olha que bonitinho.
Ganhei um bloquinho de anotações aqui. Ó. Mantenha dentro da sua pasta, ou nas coisas que vai para a igreja ali. Então, tem gente que anota no próprio celular, tá tudo certo. Mas quando você ouve um sermão, ou uma lição, ou uma palestra, ou um seminário, e você faz anotações, o resultado é completamente diferente. Pastor João e demais irmãos, que Deus abençoe vocês nesse dia, 22 de junho, um dos dias mais curtos do ano e uma das noites mais longas, né? Estamos vivendo essa época, mas que esse dia 22 seja um dia extremamente abençoado e que a gente possa ter o nosso tanque de combustível sempre abastecido na oração, no estudo da palavra, na busca do Espírito Santo, uma família que ajuda, ou se alguém, eu sou o único adventista, então a minha família espiritual, a comunhão da igreja. É aí que eu consigo manter meu tanque cheio. Quando eu descuido dessas 4, 5 coisas, o meu reservatório de combustível começa a diminuir e, infelizmente, alguns até acabam secando e dá pane seca. Como é triste alguns adventistas, alguns cristãos, e encostado na beira da estrada por falta de combustível espiritual. Pastor João,